8 horas 31 minutos, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você também acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e, é claro, baixe o aplicativo da TV Mar, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. Olha, já virou o reloginho, 8 horas 32 minutos. Vamos ver então como é que está o tempo na manhã desta quarta-feira, nas imagens do nosso querido azulino Márcio Andrei, que hoje está feliz da vida porque a namorada dele completa 18 anos. Um beijo muito grande para a Quitera, que é de Xique-Xique, lá no interior baiano. Um beijo muito grande para você também, que vive na Bahia e acompanha o nosso programa pela internet. Vejam aí que o dia começa nublado, mas a temperatura parece que não baixa. É o outono, mas parece verão. Temperatura agora já na marca dos 27 graus. E eu lembro com muito prazer que o TV Mar News é um oferecimento Apvida. Saúde e odontologia, 25 anos já aqui em Alagoas. Olha, o dia começa sob a expectativa do laudo que será divulgado pelo governo federal em relação a todos os acontecimentos no bairro do Pinheiro. A divulgação está prevista para acontecer a partir das 9 horas e 20 minutos da manhã desta quarta-feira, no prédio da Justiça Federal, lá na Avenida Menino Marcelo, né, meu querido Josiel, aquele prédio grandão, como se diz popularmente. E quem está lá, a postos e ao vivo, é o Vida Araújo, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para vocês. Qual é a expectativa aí nesse momento pelas imagens? Muita gente da imprensa e, é claro, também, e óbvio, os moradores do bairro do Pinheiro, não é mesmo, Videlan? Bom dia para você. Bom dia para você, Mauro Vedequim. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Começando mais um dia e nós estamos aqui no auditório na porta da Justiça Federal. Daqui a pouco, às 9h20 da manhã, no auditório, acontece exatamente a audiência marcada para a divulgação do relatório sobre o bairro do Pinheiro e as adjacências, né? Os bairros ali do Mutange, Bebedouro, a situação do que de fato aconteceu para que os moradores que já vivem um drama há mais ou menos um ano, há exatamente 1 ano, 35 dias e mais algumas horas. 60 dias, 65 dias, né? 1 ano, 65 dias, né? E esperam por respostas na manhã de hoje. Já passaram por aqui, além de liderança dos bairros, os membros dos movimentos, os moradores também. Algumas autoridades também passaram para o local, os técnicos do CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, também dos Ministérios de Minas e Energia também já passaram pelo local, do Desenvolvimento Regional, MDR, também passaram por aqui, mas todos só falam em audiência, depois da audiência em que será apresentado esse laudo com os fatos que, pelo menos a sociedade espera que sejam os fatos concretos a respeito das causas que provocaram o drama vivido pelos moradores do Pinheiro. A movimentação na manhã de hoje aqui, na frente do Fórum da Justiça Federal, aqui no Barro Duro, é enorme. Muitos moradores, acontece neste exato momento um esquema de credenciamento por essa porta aqui, que é o acesso onde o Chico Nogueira está mostrando, né? Pedi inclusive para que o nosso entrevistado, que é o Pierre de Almeida, membro do movimento SOS Pinheiro, converse com a gente aqui na abertura do TV Mar News para trazer o posicionamento desse movimento, que foi o primeiro movimento depois de todo o drama do que aconteceu e acabou sendo o único porque fortaleceu, ganhou corpo. E hoje eles esperam exatamente que essa dor de vocês, essa incerteza, elas possam ser pelo menos diminuída com esse laudo que deve ser apresentado. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, a sociedade alagoana de Maceió. Bom dia aos moradores do Pinheiro, Povo Guerreiro, os moradores também do bairro do Bebedouro e também do Mutange. É com imensa satisfação que nós estamos aqui e estávamos há 1 ano, 65 dias e algumas horas aguardando realmente a resolução desse problema. Para nós é um momento histórico na história de Alagoas, na história de Maceió, na história do nosso bairro, da nossa população.
E a gente está aqui apreensivo, esperançoso, na fé, na força e na coragem, buscando que essa solução ela traga realmente, que esse laudo traga essa solução, traga essa resolução, para que nós possamos dar o outro passo, que seria um passo para que a gente acolha, como a gente vem acolhendo, de forma mais digamos, dentro da lei, dentro da justiça, e que essa justiça seja feita e que essa sociedade a qual nós fazemos parte, ela não seja lesada como está sendo lesada há mais de um ano. Então a gente está buscando aqui que esse laudo traga para nós, que aponte as causas, embora existam conjecturas, mas a gente não trabalha, a gente não vivencia por conta de conjecturas, a gente vivencia o real e a gente vivencia dentro da ciência, dentro da lógica, e a gente sabe, a sociedade está, como é que se diz, cobrando há mais de um ano e 60 dias que nós estamos cobrando o posicionamento da esfera municipal, estadual e federal para trazer a solução desse problema e para trazer também e apontar os culpados, que a gente, no nosso entendimento, a gente sabe que os culpados são todos, porque é o município, é o estado, é a União que dá a licença para que uma mineradora como a Braskem venha durante mais de 45 anos fazer as suas operações dentro de uma área urbana, dentro de Maceió. Isso é uma coisa surreal. Então a gente está querendo buscar que essa solução venha e que essa solução seja realmente favorável para a população, porque quem está sofrendo é a população. Quem está sofrendo não é a mineradora, quem está sofrendo não é as outras pessoas, não são as outras esferas políticas, mas sim quem está sofrendo principalmente é a sociedade, a população do bairro do Pinheiro, de Bebedouro e do Mutange, que está vivenciando na pele, na carne, durante todos os dias. Então a expectativa de vocês é que as histórias de que causas naturais provocaram isso está completamente descartada na ideia de vocês, nessa expectativa antes da audiência, é isso? Olha, o que eu entendo, o que a gente compreende, o que a gente vem acompanhando a CPRM, que fez um trabalho importante, um trabalho brilhante, um trabalho ordeiro, a gente compreende sim que existem várias falhas geológicas e que o grande problema é que essas falhas acordaram, segundo a CPRM, essas falhas acordaram e causaram um colapso, causaram um tremor de terra que posteriormente veio a causar rachaduras e fissuras nos empreendimentos habitacionais, sejam casas, sejam prédios, sejam residências de porte menor e também da parte de estrutura de prédios maiores como da área comercial. A gente compreende sim, existe uma falha geológica que está adormecida há milhões e milhões de anos e qual é o mecanismo de estopim? Qual é o gatilho que fez acordar essa falha? Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa indagação. A gente sabe que não é só a chuva, a gente sabe que não é as causas naturais, até porque dia 28 de janeiro, todo mundo sabe da imprensa de Maceió, choveu mais de 60 milímetros, preenchendo todo o bairro do Pinheiro, inclusive o bombeiro teve que colocar uma embarcação para poder retirar as pessoas na rua Miguel Palmeira, ao lado do Banco Itaú, ali próximo ao CEPA, para retirar as pessoas de dentro do ônibus. E não aconteceu nada mais no bairro. E como é que chega a dizer que 30 milímetros de chuva vai acontecer de pessoa de evacuar o bairro e sai porque pode desabar? Então existe também muita conjectura, muita indagação, muitas colocações, às vezes até desencontrada. Eu tenho um grande e profundo respeito pelos cientistas, pelos geólogos, pelas pessoas que estudam e sabem. Agora, eu tenho um maior respeito ainda pela população que tá sofrendo, a população que está realmente sentindo na carne. Então, a gente sabe sim que tem uma grande participação e culpabilidade por conta da mineradora. Porque como é que a mineradora vai fazer extração de salgema a mais de 1000 metros de profundidade e isso não vai afetar a estrutura do solo, não vai afetar a estrutura da parte que a gente vive aqui em cima, acima do solo, que no caso são as casas residências. Pierre de Almeida, ele que é um dos representantes aqui, participantes do movimento SOS Pinheiro. Muita gente. Pedir aqui para que o Pierre possa nos dar licença para que a gente possa mostrar exatamente a movimentação. Muito obrigado, Pierre. Olha, Mauro, a movimentação é exatamente essa. Membros da imprensa, autoridades, pessoas ligadas às comunidades, né, dos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro, para a entrega daqui a pouco desse laudo, né? A audiência está marcada para a divulgação do relatório sobre o caso Pinheiro, já a partir das 9h20 da manhã e durante a programação da TV Mar Canal 25. Eu, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira, vou trazer mais informações a respeito desse assunto. É com você. Ao Videlan Araújo, que volta já ao vivo, trazendo aí todas as informações, a prioridade total para a divulgação do laudo na manhã desta quarta-feira. Mas agora vamos falar de saúde. A doença celíaca é uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, o centeio, a cevada e o malte. De origem genética, pode causar diarreia, anemia,
perda de peso, osteoporose, câncer, puxa vida, e até déficit de crescimento em crianças. E o mês de maio, batizado Maio Verde, é dedicado à conscientização da doença e o Dia Internacional do Celíaco é celebrado tradicionalmente no terceiro domingo deste mês. E para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui com muito prazer a doutora Marta Braga, ela que é gastroenterologista. Doutora Marta, muito obrigado pela presença, é um prazer imenso trazê-la aqui justamente com um assunto que eu acho que ainda até mesmo os profissionais médicos não têm tanto conhecimento assim, né? Então a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quais são os primeiros sinais de que a pessoa tem esse problema? Muito bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, telespectador. A doença celíaca realmente é um tema assim, extremamente importante, justamente pelo que você falou, que muita gente desconhece até a existência da doença. Mas os sinais realmente da doença celíaca, que a gente diz, sintomas típicos, são esses de diarreia crônica, de flatulência, que são os gases em excesso, a distensão abdominal, a perda de peso e até náuseas, vômitos, osteoporose. Mas o grande X da questão é que tem casos que a doença celíaca é silenciosa, ela é assintomática, não apresenta assim os sintomas típicos e até são totalmente sem sintomas. Pode aparecer assim casos e casos de pacientes que apresentam sintomatologia gastrointestinal bem leve ou inexistente e fica assim com sintomas totalmente atípicos, como o desgaste do esmalte dentário, até a anemia, osteoporose. Então não é uma coisa assim tão igual. Nas criancinhas, quando elas começam assim a ingerir as papinhas, as criancinhas celíacas, é aí que começam a apresentar alguns sintomas, principalmente de diarreia, de cólicas. Então, a mãe que vê com o filhinho com essas diarreias persistentes, a gente chama de diarreia crônica, com distensão abdominal, e com essas cólicas também repetidas, lembrar de procurar o médico especialista, no caso das criancinhas, o gastropediatra. E nos adultos, os gastroenterologistas adultos. Claro, ajuda também importante dos nutricionistas, dos endócrinos. A doença celíaca é importantíssima, porque é subdiagnosticada. Eu acho muito importante falar sobre isso. Pois não. Porque a gente comenta sempre sobre o iceberg celíaco. Porque é como se aquela pontinha lá, que aparece acima do nível da água, fosse as pessoas diagnosticadas, que sabem que tem a doença e que sabem sobre a doença. E aquela imensidão do iceberg que fica embaixo da água é essa população de pessoas que não imaginam que tem a doença ainda. Então, eu digo que a doença precisa muito ainda de ser divulgada, das pessoas saberem esses diagnósticos para procurar o especialista e fazer seu diagnóstico correto, porque isso também é muito importante. As pessoas imaginam, muita gente, que só fazendo o exame sorológico, que são os anticorpos, transglutaminase e endomísio, se der negativo, já está livre. E eu chamo a atenção para isso. Se o paciente tem uma clínica importante e tem, principalmente se tem parentes de primeiro grau na família com a doença, isso não basta. Tem que prosseguir com a investigação. E o padrão ouro diagnóstico é a endoscopia com as biópsias corretas de bulbo duodenal, que é intestino delgado, e as porções mais distais do duodeno.
E tem uma coisa que eu chamo a atenção também, até para os nossos colegas endoscopistas, a quantidade de fragmentos. Os fragmentos que a gente retira também é importante no diagnóstico, a quantidade e de onde a gente retira. E são no mínimo de 5 fragmentos para ser um diagnóstico preciso. Então, é esse diagnóstico que a gente chama de ouro, padrão ouro. É a endoscopia com biópsias e encaminhamento para a histologia. Então, a gente não pode deixar de fazer nunca essa parte de investigação. Começa, logicamente, com a sorologia e depois, positiva ou negativa essa sorologia, se faz a endoscopia. Doutora, me diz uma coisa, uma vez o diagnóstico fechado para o positivo, essa doença acompanha o paciente para o resto da vida ou a cura? Não há cura. O paciente tem essa doença para sempre. Ele não vai nunca deixar de ter o seu tratamento. Ele fica bem controlado. Esse duodeno que eu acabei de citar, que ele fica danificado, é por isso que acontece a doença. Com a ingestão desse glúten, que é uma proteína que contém no trigo, no centeio, na cevada e no malta, ela vai agredindo as velocidades, que é uma estrutura que absorve os nutrientes lá no duodeno. Então, quando o paciente celíaco começa o tratamento, que é sem o glúten, então ele começa a recuperar essa mucosa e os nutrientes começam novamente a serem absorvidos, mas ele não está curado. Se ele voltar a usar o glúten, tudo volta a ser como era. Mas ele consegue viver com qualidade de vida, né, doutora? Totalmente com qualidade de vida. Hoje nós temos, e é uma coisa assim que a gente tem que agradecer e lembrar sempre também para a indústria, não esquecer essa população de celíacos, que não é pequena. Então, sempre diversificando e tendo isso é importante. Lembrar sempre de mostrar no rótulo bem grande, não tem glúten ou contém glúten na variedade dos alimentos. Porque é muito importante que o celíaco não ingira nenhuma quantidade de glúten. Ele não pode ingerir glúten. Então, tem que conter, isso tem um decreto que é obrigatório conter no rótulo se tem ou não essa proteína, que é o glúten, nos alimentos. Muito bem. Doutora, eu sei que a senhora está de malas prontas, vai viajar para um congresso internacional. Quero agradecer demais a sua presença. E, por favor, antes da gente encerrar, a senhora que está no Harmony, né, doutora? No Harmony, no terceiro andar, lá do Harmony 1. No Harmony 1. Que as pessoas chamam Harmony velho. Exatamente, no Harmony velho. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Boa viagem. Por favor, depois da viagem, volte aqui para a gente conversar com mais calma, nesse dia que é tão corrido, né, com essa expectativa toda em relação ao Pinheiro. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Muito obrigada a vocês, Mauro. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Olha, gente, nós vamos voltar com prioridade absoluta para o fórum com o nosso querido Videlan Araújo, que está no prédio da Justiça Federal, salvo engano agora com o Procurador do Estado. Volto com você, Videlan. É isso mesmo, Mauro Vedequim, estamos de volta aqui no Fórum da Justiça Federal no Barro Duro para acompanhar daqui a pouco essa audiência que deve trazer dados, números e pelo menos respostas a respeito do clima de definição vivido pelos moradores do bairro do Pinheiro, do Mutange e também de Bebedouro. Quem está conosco agora para poder falar a respeito dessa expectativa e do que espera é o doutor Ricardo Melro, ele que é defensor público geral do Estado. Doutor, você tem acompanhado essas situações também, a Defensoria Geral do Estado tem acompanhado também. Qual é o posicionamento, qual a expectativa a respeito dessa audiência? Bom dia. Bom dia. Olha só, até o presente momento trabalhamos com base em indícios. Por isso que entramos com a medida cautelar, uma medida protetora de bloqueio, indisponibilidade de distribuição de lucros, mas a partir de hoje será definido o rumo do nosso trabalho. Se concluir que há uma relação de causa e efeito entre a mineração e os problemas dos bairros envolvidos, partiremos para a liquidação do dano e buscaremos uma antecipação dos efeitos finais da sentença. Efeitos finais que poderiam acontecer ou poderá acontecer daqui a 10 ou 15 anos,
para este momento, buscando individualizar o quanto cabe a cada cidadão e fazer as devidas transferências. Tudo vai depender desse laudo de hoje, porque ele vai guiar a ação principal que ainda estamos manejando. Ricardo, é importante também o posicionamento da Defensoria Pública Geral. Eu gostaria que o senhor falasse como é que tem sido também o contato com os moradores, das pessoas que vivem realmente esse drama, esse clima de definição. Nós temos acompanhado, recebido lá para tirar dúvidas, fazer os cadastramentos, criar o fluxo junto à Defesa Civil, mostrar o que pode acontecer. Sim, a população está muito angustiada, tá? Eles têm dito que não querem participar de programa social, querem ter suas vidas de volta e estão aguardando ansiosos por este momento. Aliás, toda a sociedade, mas principalmente eles. Então, a partir de hoje, a gente vai saber o destino dessas pessoas, se elas terão as vidas delas de volta, a segurança de seus lares de volta, através das devidas indenizações, até porque a própria Braskem tem dito que vai assumir responsabilidade de acordo com o que for decidido aqui, pelo menos foi o que foi divulgado. Quanto à relação da Defensoria, em relação à Defensoria Pública e o Ministério Público, vamos continuar a luta para entregar a cada morador que está sofrendo um dano o que lhe cabe, seja a parcela pelos danos materiais, seja pelas parcelas dos danos morais. Uma pergunta, doutor Ricardo, é a respeito da função realmente da Defensoria Pública neste caso. Até para as pessoas que ainda têm dúvida do papel relevante que a Defensoria Pública tem em acompanhar de perto esse caso e também cobrar uma solução para o problema. A Defensoria tem como missão garantir a justa indenização a todos esses cidadãos. Estamos acompanhando desde o início, mas naquele momento da audiência pública, onde a coisa se mostrou que havia um caminho e alguns indícios, sentamos com o Ministério Público e, unindo forças, ingressamos e tomamos as medidas. Até agora estamos sendo vitoriosos. O Judiciário está acompanhando também e tem confirmado tudo o que nós temos dito, ou seja, que há elementos indicando a mineração como causa disso tudo. Mas quem vai definir isso aqui são os técnicos, os cientistas. Então, vamos aguardar para tomarmos os próximos passos. Muito obrigado, então, doutor Ricardo Melro, ele que está aqui ao nosso lado, ele que é defensor público geral do Estado, trazendo o papel importante que a Defensoria tem, principalmente em dar um apoio, amparar realmente em uma condição, caso venha a ser concretizado algum tipo de culpa, de culpado para esse fato envolvendo os moradores do Pinheiro, dar um direcionamento também para esses moradores, e a movimentação aqui acaba sendo constante, a movimentação intensa aqui no Fórum da Justiça Federal, onde daqui a pouco começa essa audiência, uma audiência muito aguardada pela sociedade alagoana, que envolve a situação envolvida aos moradores do bairro do Pinheiro, do Mutange e de Bebedouro, diante de questões relacionadas principalmente à movimentação do solo, e o que pode também trazer uma tragédia, provocar uma tragédia diante de uma situação que está sendo tão propagada pela imprensa há mais de um ano. Eu volto daqui a pouco, segue você nos estúdios, eu estou ao lado do Chico Nogueira, daqui a pouco nós vamos voltar ainda nesta edição do TV Mar News. É com você, Mauro. Tá aí, muito obrigado ao Videlan Araújo. Os olhos do Brasil e do mundo, neste momento, estão ali, focados no que acontece no prédio da Justiça Federal. A expectativa, repito para você que está ligando a TV agora, que o laudo seja divulgado às 9h20 da manhã, daqui a pouquinho. Se tudo correr dentro do horário previsto, nós vamos divulgar o resultado em primeira mão, ao vivo para vocês, daqui a pouquinho. De qualquer forma, o Videlan Araújo e o Chico Nogueira estão lá fazendo a cobertura especial na manhã desta quarta-feira. Eu vou agora então para um rápido intervalo e volto já já com muita informação para você nesse dia, repito, de expectativa muito grande. O que será que de fato aconteceu naquela região? Eu volto já já. Você contribuinte, sabia que pode destinar até 3% do seu imposto de renda devido para um fundo municipal ou estadual da infância e juventude? Isso mesmo, e essa sua contribuição pode ajudar várias entidades a mudar vidas de crianças e adolescentes que estão precisando muito de ajuda. Fale com o seu contador e saiba mais. Destine Esperança, uma campanha do Ministério Público Estadual de Alagoas em parceria com a Receita Federal. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida.
de orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. O presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Ulisses Andrade, firmaram um termo de cooperação técnica e científica na manhã da última quarta-feira, dia 24 de abril, com o objetivo de promover e dar celeridade processual à modernização de procedimentos, inclusive com suporte nas novas ferramentas da tecnologia da informação. Além do diretor Daniel Bernardes, participaram da reunião os conselheiros do Tribunal de Sergipe, Carlos Pina e Luiz Augusto Ribeiro. Na oportunidade, o presidente Otávio Lessa destacou: é um momento histórico para o Tribunal de Contas de Alagoas, essa parceria firmada com o Tribunal de Contas de Sergipe. Vai possibilitar mais agilidade e celeridade nos processos que passou a ser prioridade na nossa gestão. Essa foi mais uma cobertura jornalística da equipe da TV Cidadã Alagoas. Há 40 anos, o Sistema Apvida cuida bem de você. Por isso, oferece uma rede exclusiva de atendimento para você. Só em Alagoas, são clínicas, centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além do Hospital Maceió, que conta com tecnologia de ponta e modernas estruturas. Porque o nosso desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida. Faz bem para você. Quer receber o melhor conteúdo direto na sua casa? Assine a Gazeta edição semanal, impresso mais digital, e tenha em suas mãos um resumo dos fatos e notícias que marcaram a semana. Assine a Gazeta, invista em informação. 4009-7999.